Olá, eu sou o Dr. Gerson Bonoino, psiquiatra, e sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o abuso emocional. E por que nós vamos falar sobre abuso emocional? Bom, quem nos acompanha aqui nas redes sabe que abordo frequentemente condições imunometabólicas e farmacogenômicas que provocam nos pacientes a ausência de resposta terapêutica aos tratamentos convencionais com antidepressivos ou moduladores de humor, bem como o risco de abuso e dependência de medicações sedativas e indutoras de sono, que isso é um problema de saúde pública praticamente. Então, consequentemente, a gente não pode se abster de abordar uma das maiores causas de refratariedade ao tratamento, que é o abuso emocional, psicológico ou físico crônicos. Tá? Porque não vai existir abuso emocional psicológico, até não pode existir o físico, mas não existe abuso físico sem existir o abuso emocional e psicológico junto. Então esse abuso, mesmo que ele venha proveniente de cônjuges, familiares ou até mesmo de terceiros, como no caso de bullying na escola ou assédio moral no trabalho mesmo que esses pacientes tenham algum grau de melhora aí com as medicações antidepressivas, moduladoras de humor que a gente estiver usando aí, essa ativação contínua do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, né, que é o nosso eixo de detecção de estresse para lidar com o estresse, todo dia, sistematicamente sendo abusado emocional, psicológico ou fisicamente, ele vai sofrer um estresse e vai acabar suplantando a capacidade de melhora que as medicações promovem, né? Até como o próprio antidepressivo. Não adianta tu modular a serotonina, a noradrenalina e a dopamina com inibidores da recaptação se o estresse contínuo vai estar fazendo com que haja uma depressão na produção desses neurotransmissores, né? Então a pessoa até pode ter uma melhorazinha em uns 2, 3 meses, mas depois, com o abuso sistemático, começa a não ter mais resposta terapêutica. E atualmente a maior causa aí que eu detecto na prática clínica de não resposta aos antidepressivos. Bom, como é que acontece essa questão aí do abuso emocional? É muito importante aí a gente se ligar, né? A pessoa que está envolvida aí no relacionamento não está se sentindo muito confortável, prestar atenção em sinais clássicos de abuso emocional. Se o teu parceiro se comporta de uma maneira adequada socialmente, né? Com os amigos, com a família, contigo, mas quando está sozinho contigo é outro, né? É um sinal de alerta também. Outra coisa muito comum é que constantemente o abusador faz comparações depreciativas de você que é abusado com outras pessoas, mas dizendo que é outra pessoa mais inteligente, mais magra, mais bonita, né, mais adequada, se adapta melhor às situações, não erra tanto, né? Só você que não é perfeito ou perfeito. Outra característica central aí da crença do abusador é que a culpa sempre é da vítima. A culpa é do abusado, a culpa é da mulher que estava de saia curta, a culpa é da pessoa que não sinalizou direito, né? Então sempre a culpa é do outro, nunca do abusador. O abusador é perfeito, ele faz questão de manter, né, esse mito. Outra coisa muito comum é o empenho, né, que o abusador tem de te afastar de amigos ou parentes que te apoiam e te dão força, né, que te dão bons conselhos, assim, né? Ou outra coisa que eles também fazem muito é se aliar a um familiar abusivo, né? Caso tenha uma mãe, um pai ou um irmão aí abusivo, né? Logo o parceiro abusador vai tratar de trocar informações aí, se aliar com o teu familiar abusivo, né? Para aumentar o teu problema de adaptação, deixar a tua autoestima mais baixa, né? Te deixar mais fraco e inseguro. E aí já são 2 contra 1, né? Tu perde a razão. Começa a duvidar que tá sendo abusado, né? Começa a achar que a culpa é mesmo tua. É o jogo de confusão mental, lavagem cerebral que acontece no abuso crônico. Depois a gente vai falar das consequências disso. Quando acontece o ciúme, né, aquele ciúme de intensidade patológica, não é medo de ser traído, não. É apenas uma maneira de implodir a tua vida social, para te tirar as referências normais e saudáveis, né? Caso tu saia com amigos e eles fiquem falando da vida normal deles, né, e tu vai comparar com a tua e ver que não tá nada certo aí. Outra coisa é se o teu parceiro fica menos abusado e agressivo quando tu tá triste, tá sofrendo, tá para baixo, tá depressivo, né? Então eles dão uma aliviadinha, assim, porque eles conseguiram o objetivo deles, que é te deixar para baixo. Socialmente também eles gostam muito de fazer aqueles comentários das tuas falhas, né, teus defeitos, em tom de brincadeira, né? Tudo muito divertido socialmente, assim, né? Na frente dos outros. Isso aí também é uma baita maldade. Outra coisa é que tu vai ser constantemente lembrado pelo abusador de tudo de errado que tu fez no passado, né? Até para ajudar a comparar com as coisas erradas que tu faz agora para mostrar que tu sempre tá errado e a culpa sempre é tua, né? E só se seguir o que ele tá mandando vai dar tudo certinho, vai ficar tudo bem. Não adianta tu fazer grandes conquistas ou realização porque ele vai minimizar, vai menosprezar, vai te causar problema, né? Se tu estiver indo bem no trabalho, vai ficar ligando para te incomodar, para te causar constrangimento do trabalho, né? Até tu ser demitida ou entrar em depressão mesmo. Outra coisa muito comum, né? Então, assim, é aquela coisa de o comportamento do teu parceiro te dá medo, né? Tu perde o medo de agir espontaneamente, naturalmente, né? Falo ou não falo tal coisa, chego em casa, faço isso ou não faço. Perde um pouco a noção do certo e errado depois de um bom tempo num relacionamento desse. E uma característica muito importante do abuso emocional é que ele apresenta ciclos, né? Eu gosto de dividir esse ciclo em 4 fases, que são bem patognomônicas, assim, do abuso. A fase 1 que eu chamo de fabricando problemas. Então é a fase que o abusador cria problemas hiperdimensionando a gravidade
responsabilidade e a culpa do abusado, né, da vítima, nas situações ou comportamentos que a vítima fez ou até mesmo deixou de fazer, né? Não precisa fazer para sofrer abuso. Se não fizer, vai sofrer também. E se fizer bem, também vai dar problema. Ele vai te botar para baixo e vai minimizar o teu esforço. Essas acusações crônicas vão gerar sentimentos de injustiça, né, que vão se misturar com insegurança sobre a tua própria responsabilidade por talvez não estar se esforçando bastante, né? Às vezes o abusado se questiona, mas será que eu não tenho uma parcela de culpa aí, né? Ele sempre fica falando esse tipo de coisa. Ainda mais se vai te dizer esse tipo de coisa o paciente que já sofreu abuso emocional psicológico na infância e na adolescência, né? E a gente tem que lembrar disso, né? Que o abusado, a vítima, ela tem empatia e remorso, né? Mas o abusador não tem problema com isso. Então ele vai continuar abusando de ti e não vai ser culpado, não vai ter remorso. E aí depois de ter dado alguma coisa errada, né? Então ele explode, né? O abusador vai entrar no abuso explícito, que é a segunda fase, né? A fase 2 do abuso explícito. Aí os abusos emocionais e psicológicos, né? Então o abusador incessantemente vai te culpar pelas falhas, falta de dedicação, não se esforçar o suficiente na relação, não aprender as diretrizes do abusador, né? Sendo que você sendo então uma causa perdida, né? Não tem condição nem de reagir, tem que fazer só o que ele manda. Acusar de não ser capaz de fazer nada, de não ser inteligente, ficar atribuindo adjetivos ou apelidos degradantes, né? Isso é muito desagradável, né? E vai virando comum no relacionamento, né? Os apelidinhos, os adjetivos, né? Autodepreciativos, bem ruim isso aí. E o abuso físico, né? Que aí é o máximo do abuso, que também com intimidação e agressão física, né? Que geralmente são desencadeados qualquer grau de discordância, questionamento ou qualquer resistência investida do abusador, né? Então depois que passou essa turbulência toda, né? Ficou feia a situação, vem aquela fase A3, né? Que a fase 3 é a fase de reconciliação, né? Onde o abusador tem é muito magnânimo, ele vai perdoar a tua incompetência e a tua incapacidade, né? Ao mesmo tempo que vai negar sistematicamente que exagerou contigo, né? Vai dizer que fez mais do que o necessário, né? Ele só fez o necessário para te manter protegido da tua própria incompetência, né? Ele é muito altruísta, né? Então ele estava apenas tentando te ajudar, né? Ser uma pessoa melhor, né? Isso aí a gente chama do famoso mal do bem. Vocês já devem ter ouvido falar bastante nisso. Então de vez em quando vai ter uma ilhazinha, né? A fase 4, a fase de calmaria, onde o abusador mostra que a vida pode ter bons momentos, né? Desde que tu faça tudo como ele quer, como ele manda. Claro que isso não vai durar muito, né? Logo depois vão vir outras demandas para continuar abusando de ti, né? E sempre vão ser regras absurdas, né? O abusador sempre vai impor regras absurdas e degradantes para ti. Então isso aí tem consequências, né? Esse autoinculpamento, raiva de si mesmo, autoexigência, né? Condicionados nos períodos de abuso, tu vai voltar contra ti mesmo, né? A pessoa começa a voltar contra si próprio isso aí. Por não ter percebido antes, né? Ter perdido tempo com uma pessoa abusiva que te fez sofrer. A raiva e a frustração acumulada podem ser tanta que pode levar a gente a projetar, né? Toda essa forma de comportamento abusivo num outro relacionamento futuro. Então não é incomum as pessoas usarem mecanismos de defesa que a gente chama de identificação com o agressor. A pessoa sai de um relacionamento abusivo e daqui a pouco numa situação de estresse com um novo cônjuge, tá lá repetindo como se estivesse agindo como se fosse o próprio ex-cônjuge abusador. Isso aí é uma coisa bem comum, tem que cuidar. Por isso tem que dar um stand-by. Outra coisa muito comum que acontece é a pessoa sair de um relacionamento abusivo, sair na noite, ver alguma coisa no outro que encanta, que não sabe o que é, uma coisa bem subliminar, bem inconsciente, e aí depois de 2, 3 meses de relacionamento vai descobrir que tá com um outro abusador, né? Por que isso? Porque inconscientemente fez uma relação de similaridade, né? De identificação inconsciente com a atitude do outro ali que já não sabia que era abusador, mas tá sabendo. E quando a pessoa tem uma noção, assim, começa a cair a ficha que tá sendo abusada, né? Que não adianta tomar remédio para se tratar, que dá uma melhorada e logo cai, né? Até porque o abusador detecta que tá melhorando e vai começar a atacar até te derrubar, né? Para te perder toda a energia para sair do abuso. Então é importante nessa hora se cercar de amigos fiéis, né? Pessoas que te apoiam, familiares, e principalmente procurar orientação psicológica e psiquiátrica, né? Inicialmente até não avisando o abusador que vai fazer isso, né? Para ele não tomar medidas mais drásticas aí, ok? Espero ter ajudado vocês aí a compreender a questão do abuso, esclarecer algumas dúvidas em relação a isso. E por favor, caso tenham dúvidas, perguntas aí, quero fazer alguma colocação aí, né? A gente está disponível aqui no nosso canal, é só escrever que eu vou ter o maior prazer em responder a todos vocês, ok? Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo.